Depois eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão. Algumas versões da Bíblia chamam esse livro de Cânticos, de Cântico ou Cântico dos Cânticos, né? Então, Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Vamos ler o último versículo do capítulo número 4 e alguns versículos também do capítulo número 5. Antes de nós lermos, irmãos, eu queria explicar um contexto deste livro para que você possa entender. O livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, é um livro poético escrito pelo rei Salomão. E esse livro, na verdade, eles são 6 cânticos, são 6 músicas. Você sabe que, né, Salomão escreveu o livro de Provérbios todo, escreveu diversas canções e salmos, né, que não estão nos livros de salmos, mas canções que eram salmos, e também escreveu esse livro, Cantares de Salomão. E é interessante o nome porque quando você fala Cântico dos Cânticos, significa que é algo muito grande, né, irmãos? E obviamente que os 6 cânticos não são, né, os 5 capítulos que nós lemos, ou 6 capítulos, não lembro quantos capítulos tem o livro de Cantares de Salomão, mas são canções. E são canções, irmãos amados, que Salomão escreveu enaltecendo o seu relacionamento amoroso com uma mulher chamada Sulamita. Então é um livro poético que expõe ali o amor entre um homem e uma mulher, rei Salomão e uma mulher chamada Sulamita, conforme nós falamos, e obviamente que todos os versos desse livro, eles remetem para o amor de Deus e para o relacionamento de Jesus com a sua igreja, né? Obviamente que o símbolo, que aquilo que Salomão escreveu, né, simboliza, obviamente, Jesus e a sua igreja. Jesus, conforme você sabe muito bem, em diversas passagens bíblicas, ele é tratado como noivo, e a igreja é tratada como a noiva de Cristo. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, você vai observar e vai notar, né, a grande expressão, e você vai notar também ali o grande simbolismo naquilo que Deus estava tentando passar a nós, através de alguns versículos de um livro que fala a respeito do amor. Então diz assim o Senhor no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16, aonde a mulher amada fala: acorde, vento norte, venha, vento sul, soprem em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie seus deliciosos frutos. Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 1. Agora o amado falando: entrei em meu jardim, minha irmã, minha noiva. Ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Agora vem o coral. Comam, amigos, bebam quanto puderem, ó amados. Agora vem a amada, a mulher falando: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Agora vem o amado.
Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo da umidade da noite. A amada falando agora: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, mas minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido, quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros. Ó mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele? Digam-lhe que estou doente de amor. Somente até aqui, meus amados e minhas amadas, vocês vão entender o poder desta palavra. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus Pai, que transforma as nossas vidas, Deus que nos enche com Teu Espírito Santo, Deus que transforma o nosso coração, a nossa mente, Senhor, Deus que fala alto, Senhor, as nossas vidas, meu Senhor. Vem sobre nós agora, Altíssimo, revela-te a nós, Senhor, revela-te a nós, Filho de Deus, laba roldecanda, ricalabalabachaya, serebicandalaia, serebicandalastre, ó Deus exaltado e Rei glorificado, Pai, edifica-nos com o poder da Tua palavra, Senhor, ó Pai, me preenche agora, Senhor, ó Deus, fala aos meus ouvidos, ó Deus, transforma a minha mente, Senhor, tira os meus pensamentos e coloca os Teus pensamentos, Senhor. Move o meu coração agora, meu Senhor. Tira as minhas emoções, para que eu viva agora, Senhor, o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então eu sei que Tu me ouves, meu Senhor. Edifica-nos agora, Senhor. Cura, Senhor, e liberta através desta palavra, meu Senhor. Deus seja exaltado, seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, diga graças a Deus, amém, glória a Deus, o Deus vivo, o Senhor do universo, né? Irmãos amados, antes de nós ministrarmos a palavra do Senhor, nesse texto específico, eu vou ler mais alguns versículos, você não precisa abrir a Bíblia, que se encontram ali no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, onde o Senhor diz assim: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Aleluia. Irmãos amados, é inequívoco, né, que nós vemos momentos nesse mundo que, na verdade, são momentos que demonstram a clareza do poder da palavra do Senhor em relação àquilo que irá acontecer. O Senhor Deus, Ele sempre disse a nós que Ele sempre revelaria a nós aquilo que irá acontecer, porque o Senhor Deus tem interesse em que nós
estejamos conhecendo a sua vontade, estejamos conhecendo também aquilo que Ele irá realizar. E nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, esse último texto que nós lemos, as palavras de Jesus dizendo a respeito dos últimos tempos, onde haveriam grandes aflições na terra, grande sofrimento na terra, e o povo cristão seria perseguido de forma terrível por todas as nações. E nós entendemos e compreendemos, irmãos, que esses sinais estão acontecendo. E eles estão acontecendo de forma cada vez mais evidente e cada vez mais forte. Os sinais que Deus disse estão acontecendo cada vez de forma mais constante, até para que nós possamos entender aquilo que irá acontecer no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos que ainda faltam para que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos, obviamente, se serão 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos ou 100 anos. Isso é pouco importante, eu penso, para a igreja de Cristo, porque nós temos que estar preparados para a volta de Cristo, se ela acontecer hoje, ou se ela acontecer amanhã, não importa os tempos, e a Bíblia diz que ninguém sabe esse dia a não ser o próprio Deus. O próprio Deus é que escolheu o dia derradeiro da volta de Cristo. Nem Jesus, a Bíblia fala que sabe, mas o próprio Deus escolheu esse dia, e não compete a nós ficar especulando isso ou aquilo com o outro, mas nós devemos entender aquilo que Deus fala, nós devemos entender aquilo que Deus já revelou. Porque a Bíblia fala assim, irmãos, que aquilo que Deus já revelou pertence ao homem, e aquilo que Deus não revelou ainda pertence a Deus. E aquilo que irá acontecer, dependendo ali da vontade do Altíssimo Deus, sempre será revelado a nós, para que nós estejamos preparados. Nenhuma revelação de Deus tem um objetivo inócuo. Todas as revelações de Deus têm um objetivo para as nossas vidas. Se você ler a Bíblia toda, e se você meditar na Bíblia toda, e você compreender as palavras de Deus, mesmo quando Deus fala assim para o povo de Israel: vão e invadam a cidade tal, e lá vocês aniquilem todos que moram lá, vocês aniquilem os velhos, os homens, as mulheres, as crianças de colo, as crianças de peito, vocês aniquilem os animais, Até nesse momento que Deus disse isso e ordenou isso ao povo de Israel, existe um sentido espiritual para que nós pudéssemos compreender aquilo que Deus está falando. E é importante você compreender isso, porque as revelações de Deus sempre terão um objetivo nas nossas vidas, Deus não revela a nós simplesmente para que nós saibamos. Deus revela a nós para que nós saibamos e nós estejamos o quê? Agindo em relação às revelações que Deus deu a nós. E a grande revelação de Deus não é aquela que o profeta de Deus é usado para falar, mas a grande revelação de Deus é a Bíblia. E na Bíblia nós encontramos tudo aquilo que nós devemos saber, que Deus revelou para o homem. Está ali. Nós não precisamos de outros livros, nós não precisamos de outras revelações, porque a revelação de Deus que se encontra na Bíblia é completa. E é lógico, Deus fala conosco, irmãos. Deus fala conosco nos dias de hoje, não só através da Bíblia. Deus fala conosco através dos louvores, Deus fala conosco através de uma oração, porque a oração é uma conversa, e não é um monólogo. A oração é uma conversa com Deus, então nós falamos com Deus, entregamos a Deus a nossa adoração, entregamos a Deus ali as nossas petições, e Deus responde a nós com orientações, e Deus responde a nós com direcionamento, e Deus responde a nós, muitas vezes revelando a sua própria palavra, nos fazendo lembrar de um versículo que seria a grande orientação de Deus para um momento que talvez o homem estivesse vivendo ou esteja vivendo, no momento de oração. E nós não podemos, irmãos amados,
nós não podemos desprezar aquilo que Deus já fez. Nós não podemos desprezar a revelação que Deus já deu. Nós não podemos, ignorar as palavras do Senhor, que são palavras, a própria Bíblia diz que a palavra de Deus é como fogo e como martelo que despedaça a pedra. Então, aquilo que Deus já falou, nós não podemos ignorar. Aquilo que Deus já revelou, nós não podemos ignorar, porque são coisas que nós devemos saber e existem, coisas que nós devemos fazer. Então compreenda isso. Toda a revelação de Deus demanda uma ação nossa nas nossas vidas. Então nós entendemos a palavra, nós entendemos a revelação de Deus, e nós o que? Agimos segundo aquilo que Deus falou, sob pena de nós sermos rebeldes ou negligentes em relação à palavra do Senhor. E todas as vezes que nós deixamos de seguir aquilo que Deus falou, nós estamos indo para um caminho escuro, para um caminho aonde nós não sabemos aonde nós vamos chegar. Diferentemente de quando nós seguimos aquilo que Deus fala, nós sabemos efetivamente aonde nós vamos chegar. E a palavra de Deus, ele diz assim, a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis e obedientes a Ele, nós seremos abençoados. E talvez, o homem, eu volto a dizer para você, você já me ouviu falando isso, o homem, ele faz uma relação, uma relação da bênção de Deus com o dinheiro e com a riqueza, quando na verdade a bênção de Deus transcende muito, a bênção de Deus é muito maior do que o dinheiro, do que as riquezas, do que os bens que nós possamos alcançar neste mundo, porque a própria Bíblia diz que isso é consequência dos cuidados de Deus para as nossas vidas. O nosso bem-estar é consequência dos cuidados de Deus para as nossas vidas. A nossa paz é consequência da presença de Deus nas nossas vidas. A nossa alegria é consequência da nossa comunhão com Deus nas nossas vidas, e nós temos isso de forma consistente, e todas as outras coisas, elas são agregadas a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos garante, a palavra de Deus diz que Ele nos dá sabedoria, quando nós pedimos sabedoria, a palavra de Deus diz que Ele é que nos dá o vigor, para que nós possamos adquirir as riquezas, ou seja, os cuidados de Deus fazem com que nós alcancemos ali aquilo que Deus prometeu. Mas nós temos que ser o quê? Pessoas fiéis e verdadeiras a Ele, para que nós possamos alcançar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se você olhar esse livro, o livro de Cantares de Salomão, você vai encontrar ali palavras doces, palavras maravilhosas que uma pessoa pode falar para outra, palavras que enaltecem ali cada um dos dois, cada um dos casais. E nesse meio, irmãos amados, quase no final desse livro, nós encontramos essa palavra que nós lemos. E se você encontrar ali, o primeiro versículo que nós lemos, você vai encontrar ali a mulher falando a respeito, do desejo dela de que o seu amado entrasse ali na presença dela. E aquilo que ela falou, a respeito disso, significa, na verdade, aquilo que ela falou para dizer isso, ela disse assim, que o meu amado entra em seu jardim e saboreia os seus deliciosos feitos. Existia um desejo, irmãos amados, de uma pessoa que amava ali a outra pessoa, que amava ali o homem. Aquela mulher amava aquele homem e expressou o seu desejo de que esse homem estivesse ali, entrando ali, em contato com ela, fazendo parte da sua vida. E ali, a resposta do homem se encontra no versículo número 1, do capítulo 5, quando ele fala assim: entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, e bebi o meu vinho e o meu leite. Aqui existe uma expressão minha irmã, na época ali, que Salomão estava vivendo, quando
um homem chamava a sua esposa de irmã, significava que ele tinha assim um contato muito próximo com ela, porque na época de Salomão, irmãos, os casamentos eram assim coisas extremamente teóricas, né? A pessoa tinha várias esposas e eram casamentos assim para a procriação, não existia assim um sentimento puro e verdadeiro em relação ao homem e à mulher, né? E quando o homem chamava a mulher de irmã, simbolizava que ele tinha um apreço diferente, que ele tinha um contato diferente, né, com aquela mulher. E aqui, nesse instante, nesse momento, o homem disse: entrei no meu jardim, minha irmã, minha noiva, e ajuntei a minha mirra com as minhas especiarias, comi o meu favo e o meu mel, bebi o meu vinho e o meu leite. Ou seja, quando aquele homem entrou ali naquele lugar, ele se preparou tremendamente para o encontro com a sua noiva. Ele estava no lugar certo e ele estava se preparando ali para o encontro com a sua noiva. Eu queria já remeter, irmãos amados, sabe, esses 2 versículos, né, àquilo que é Jesus para as nossas vidas. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E nós devemos, irmãos, com as nossas vidas, desejar verdadeiramente que o noivo faça parte das nossas vidas, e que o noivo esteja conosco, e que nós estejamos apresentando a Ele as nossas palavras que demonstram o nosso amor a Ele, e que nós estejamos ali dispostos a nos encontrar com Ele, dispostos, né, a fazer a que Ele faça parte da nossa vida neste mundo. É um símbolo muito forte, né? Quando Jesus escolheu o simbolismo do noivo e da noiva, né? Quando uma noiva se prepara para o seu casamento, ela se enfeita, ela se prepara. É o dia, né, que se considera como o dia mais feliz da vida de uma mulher e de um homem também. Ou seja, é um dia extremamente especial, o dia que o casal se encontra para que haja ali a perpetuação do relacionamento. E nesse momento os dois estão ali cumprindo tudo aquilo, né, que eles deveriam cumprir para que houvesse ali uma grande festa espiritual, né? A noiva convidou o noivo veio e se preparou, né, com tudo aquilo que ele podia se preparar. E ali, né, conforme nós lemos aqui, o coral, né, o coro diziam assim: comam, amigos, né, bebam quanto puderem, ó amados. Ou seja, o convite para a grande celebração. Existia um convite para a grande celebração. O noivo amava a noiva amava o noivo, e existia uma festa preparada para que esse encontro pudesse acontecer e ser realizado de forma efetiva, né, para que se cumprisse os desígnios de Deus em relação àquele encontro. Só que aí, irmãos amados, aconteceu algo, né, que é muito comum acontecer com a igreja nos dias de hoje, e que acontecia com o povo de Israel nos tempos passados. Só que aí, irmãos amados, toda essa força dessa expressão de amor, toda essa força dessa expressão que deveria ser algo extremamente verdadeiro e que deveria ser algo extremamente forte, ao ponto de romper barreiras, ao ponto de quebrar paradigmas, ao ponto de fazer acontecer coisas, né, independentemente das circunstâncias que rodeavam as vidas, aconteceu algo incrível, aonde a mulher fala assim: eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. A mulher já tinha se recolhido, né, para os seus aposentos, estava já quase que dormindo, segundo a palavra aqui de Deus, e ela escutou a chegada do noivo. O noivo veio, o noivo foi ao encontro dela, o noivo se achegou para, né,
para cumprir ali tudo aquilo que ele deveria cumprir, né, segundo os desígnios de Deus. E o noivo chegou até a porta daquela mulher e ela viu o noivo batendo, querendo entrar naquele lugar, para que ele pudesse ali realizar os sonhos daquela noiva e os seus sonhos. E aí o noivo disse: abre-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo da umidade da noite. Aqui demonstra, irmãos amados, que o noivo se esforçou para estar ali. Demonstra que o noivo andou toda a noite, porque ele disse que a cabeça dele estava encharcada de orvalho. O noivo foi ao encontro da noiva de noite. O noivo foi ao encontro da noiva, né, cumprindo ali, né, o esforço, né, que nós devemos cumprir para que nós tenhamos ali a realização, né, a realização do nosso encontro com Deus, do nosso encontro verdadeiro com Jesus, né? E Jesus fez a parte dele. Jesus, ele foi ali, deu a sua vida na cruz por nós. Jesus foi ali, veio ao mundo e falou e pregou durante 3 anos para que nós pudéssemos entender a verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus foi crucificado, cuspiram nele, bateram nele, o odiaram, e ele suportou tudo isso para que ele pudesse nos encontrar. Para que ele pudesse nos encontrar. Tem uma passagem bíblica no livro de Êxodo, quando o povo de Israel pecava de forma recorrente ali no deserto. Certa vez, se eu não me engano, foi depois que o povo de Israel fez o bezerro de ouro, para adorar o bezerro de ouro, porque simplesmente Moisés ficou no Monte Sinai, recebendo revelações de Deus durante 40 dias. E o povo não suportou a ausência do líder durante 40 dias e resolveu fazer um bezerro de ouro, trocando Deus, que abriu o Mar Vermelho, que enviou as 10 pragas no Egito, trocando Deus por um bezerro de ouro, dizendo que Moisés tinha morrido e não ia voltar mais. E ali a fúria de Deus aconteceu, e Moisés ali, né, muitas pessoas morreram, e Moisés ali triturou aquele bezerro de ouro e fez com que o povo engolisse, né, o ouro ali triturado. E Deus falou assim para Moisés: Moisés, leve este povo que você tirou do Egito pelo caminho que eu te ordenei, o meu anjo irá adiante de ti. Eu não irei com vocês, para que vocês não sejam destruídos. Se você olhar essa passagem bíblica no livro de Êxodo, você vai encontrar o Senhor falando a respeito de um anjo. Anjo com um A maiúsculo significa Jesus. E Deus já, por conta do pecado, teve que enviar Jesus. Ele teve que enviar Jesus para que o povo não fosse destruído no deserto por ele mesmo, por conta dos seus pecados, por conta ali do seu afastamento deles, de Deus, por conta ali da sua rebeldia, por conta das suas atitudes terríveis em relação a Deus. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus o homem já estaria destruído pelo próprio Deus por causa dos seus pecados, apesar dos clamores, das tentativas de Deus dizendo: arrependam-se. Todos os profetas, se você olhar o Velho Testamento antes de Jesus, todos os profetas pregaram uma palavra de arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, né? A única palavra que ele falava ali antes de batizar era: arrependam-se, 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 porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e arrependam-se e arrependam-se. E Deus falava: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. E a resposta do povo era rebeldia. A resposta do povo era, né, a desobediência. A resposta do povo era, né, estar surdo para a voz de Deus. E a resposta de Deus
era: eu não posso ir com este povo, senão eu vou destruí-lo. Por causa de Jesus, o povo não foi destruído no deserto, e por causa de Jesus, nós podemos estar aqui hoje para sentir Deus, para ter o Espírito Santo de Deus e para podermos, receber as grandes e maravilhosas revelações de Deus e para poder olhar para a palavra de Deus e entender a grandeza e a força e a necessidade do homem compreender que não é de qualquer jeito que se alcança Deus, para o homem compreender que não é de qualquer jeito que o homem consegue receber de Deus a unção e o poder, e o homem entender que não é de qualquer jeito que nós temos que agir para sermos abençoados nesse mundo e alcançarmos a salvação, irmãos. E alcançarmos a salvação, que é o maior propósito das nossas vidas neste mundo. O povo de Israel andava pelo deserto para alcançar a terra prometida. E nós andamos neste deserto deste mundo hoje para alcançarmos a terra prometida, que é a salvação. Se você não lembra disso, durante a sua jornada, durante a sua vida, durante as suas orações, você está distante do teu Deus, porque esse é o maior propósito de Deus para a sua vida. E muitas pessoas estão dizendo que amam a Deus, e muitas pessoas estão dizendo que desejam o Senhor, e muitas pessoas estão dizendo, que adoram a Deus, mas essas mesmas pessoas estão errando e estão perdendo aquilo que Deus tem de mais precioso para as suas vidas, que é a salvação. E quando o noivo, voltando para o texto que nós lemos, quando o noivo, ele bateu na porta, e exaltou a sua noiva, dizendo que ela era a mulher perfeita, e dizendo: olha, meu cabelo está úmido, está encharcado, melhor dizendo, pelo orvalho, porque eu andei a noite toda para chegar até aqui. A mulher respondeu assim: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? É uma coisa inacreditável, irmãos, porque havia o desejo daquela mulher se encontrar com o noivo, mas quando o noivo chegou e ela já estava deitada, ela reclamou porque já estava deitada, perguntando: vou ter que me vestir de novo para abrir a porta, para te encontrar? Vou ter que sujar os meus pés de novo para ir te encontrar, sendo que eu já lavei os meus pés? E eu penso, irmãos, que essas circunstâncias e essa situação acontece com as nossas vidas, porque as pessoas falam tanto do seu amor a Deus nos dias de hoje, mas essa é uma questão muito relativa das pessoas, porque as pessoas, elas trocam Deus por qualquer coisa. O que deveria ser mais importante nas suas vidas, na verdade, tem menos prioridade que muitas coisas nas suas próprias vidas. As pessoas, elas acham, que amar a Deus é algo simples, e é algo assim que você fala na igreja durante 60 minutos, durante 120 minutos, e durante essa fala, você demonstra aquilo que está no seu coração, mas as atitudes não representam a fala. Mas as atitudes não representam a fala, e as pessoas, quando Deus fala assim: olha, eu quero ir ao teu encontro. Ah, Senhor, estou com sono para orar. Ah, Senhor, estou com preguiça de ir na igreja. Ah, Senhor, o Senhor fala comigo em qualquer lugar, depois eu falo contigo. Ah, Senhor, tu conheces o meu coração, tu conheces a minha vida, então sabes ali, que hoje eu estou aqui morto de cansado. Sabe, e as pessoas, elas não fazem a mesma coisa
no seu dia a dia, porque apesar do cansaço, as pessoas fazem muitas coisas. Apesar do cansaço, as pessoas, elas agem, vão trabalhar, as pessoas vão estudar, as pessoas, elas fazem coisas que elas não fazem para Deus, porque acham que simplesmente Deus é um grande boneco e que vai aceitar qualquer coisa. O noivo foi, e aquela mulher agiu daquela forma, e aí a Bíblia diz que o noivo colocou a mão sobre a fresta da porta para tentar entrar, né? E a Bíblia diz assim, o meu amado, a mulher falando, o meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado havia partido. E eu penso, irmão, sabe, que as pessoas quando leem um versículo desse, quando leem, sabe, uma palavra como essa, uma história como essa, uma revelação como essa, talvez elas não compreendam, não façam uma analogia com as suas próprias vidas, porque o nosso Deus, ele não muda, e porque o nosso Deus viu uma reação de uma pessoa, né? E aquela reação daquela pessoa gerou uma outra reação de Deus, uma outra reação do Senhor, que foi se afastar e ir embora, por conta ali de um sentimento, por conta ali de uma verdade, que foi expressa através de uma palavra. E quantas vezes a verdade das vidas em relação a Deus são tristes e amargurantes. E essas verdades estão levando a situações como dessa mulher, porque essa mulher, ela achava que amava o noivo, ela queria a presença do noivo, mas quando o noivo chegou, né, os seus sentimentos e a sua vida e aquilo que ela estava vivenciando não foram suficientes para que ela pudesse dar um pulo ali da sua cama para se chegar até a porta, para abrir a porta, né? Ao contrário, nas suas palavras ela pôde dizer aquilo que verdadeiramente ela sentia. E o resultado, irmãos amados, o resultado foi trágico para aquela situação, o resultado foi terrível para aquela situação, porque quando o noivo foi embora, ele não voltou. Ele não voltou. E quando ela percebeu que o noivo tinha ido embora, ela se desesperou. Ela se desesperou e ela disse assim, né, vou ler de novo, né, o versículo 6, eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já havia partido, quase desmaiei de tristeza, procurei-o, mas não o encontrei, eu o chamei, mas ele não respondeu. Todo aquele que despreza a Deus, irmãos, recebe uma resposta terrível do Senhor. Todo aquele que despreza a Deus, e eu vou tirar aqui o contexto de Deus e colocar o contexto de Jesus, porque nós temos Jesus que é o caminho que nos leva a Deus, e através de Jesus nós nos arrependemos e nos chegamos na presença de Deus, mas aquele que rejeita Jesus jamais alcançará Deus. E aquele que rejeita Jesus jamais poderá receber de Jesus, né, aquilo que, né, a grande obra dele fez neste mundo, que é o quê? Nos conduzir a Deus. E aquela mulher percebeu ali aquilo que ela tinha feito e ela se desesperou, como nós dissemos, e olha o que aconteceu, eu o chamei, mas ele não me respondeu.
Houve um clamor anterior e o noivo respondeu. Houve um clamor anterior e o noivo veio. Houve um clamor anterior e o noivo, se esforçou para chegar e fez tudo aquilo que ele podia para chegar. E quando ele chegou, ele bateu a porta, porque é assim que Deus faz. Jesus jamais vai chegar nas nossas vidas e vai tentar invadir, conforme o Senhor disse ali no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Esse é o contexto espiritual de Deus para as nossas vidas. Ou seja, Deus deseja, que nós estejamos sempre atendendo o chamado dele. Porque quando nós não atendemos o chamado dele, nós perdemos tudo aquilo que ele tem a oferecer para as nossas vidas. E olha, irmãos, olha o contexto espiritual dessa história, porque a mulher chamou e não atendeu, e ela saiu desesperada, e ela diz assim: as sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade, bateram-me, feriram-me, tomaram o meu manto. Perdeu tudo o que ela tinha, se machucou, se feriu e perdeu tudo aquilo que ela tinha. E o manto servia para proteger, o manto servia para tirar o frio, o manto servia para vestir. Perdeu tudo aquilo que ela tinha naquele instante, naquele momento. Faça uma reflexão da sua vida, irmãos. A Bíblia, eu vou dizer de novo para você, é a grande revelação de Deus, e quando nós não nos atentamos nas revelações, na amplitude que é a revelação de Deus, nós corremos sérios riscos neste mundo, de quando o noivo chegar, nós perdemos a nossa chance e a nossa oportunidade. E no começo dessa ministração eu falei: olha, irmãos, o noivo pode voltar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 100 anos. Mas o noivo pode voltar hoje, para algum de nós aqui. O noivo pode voltar hoje, porque a nossa vida neste mundo é o tempo que nós temos para oferecer a Deus aquilo que Ele deseja, para que nós possamos alcançar a salvação. E o último dia de vida neste mundo é a última oportunidade que nós temos, porque Deus disse: após a morte segue-se o juízo de Deus. Por isso que nós devemos estar preparados, irmãos, e por isso que nós devemos refletir numa palavra tão forte como essa, numa história triste, e muitas vezes, as pessoas não conseguem compreender como isso poderia acontecer, um amor tão grande, uma exaltação pública tão grande do amor, de repente se transformar numa história terrível e triste, como essa história terminou, como essa história que nós lemos aqui terminou. E talvez essa história se repita nos dias de hoje, nas nossas vidas, em alguma vida. Talvez essa história faça parte de um contexto espiritual de muitas pessoas que estão vivendo, acreditando num Deus teórico, acreditando num evangelho fabricado por cada pessoa, acreditando numa religião cristã que não existe, porque o cristianismo, ele é único e é baseado nos evangelhos. O cristianismo é baseado nos evangelhos. O cristianismo não é uma invenção do homem. O cristianismo, ele não pode conter amenizações ou acréscimos ou eliminações do homem para que seja confortável para a sua vida neste mundo, porque o fim de todas as coisas será o mesmo: nos encontrarmos diante de Deus para o quê?
né, segundo a própria palavra do Senhor, né? A palavra de Deus diz que a palavra de Deus será o juízo para as nossas vidas. E quando nós fabricamos o nosso evangelho, quando a sociedade fabrica o seu evangelho, ela vai, né, ela não vai conseguir eliminar, né, do encontro das nossas almas com o Senhor Jesus, onde Ele vai medir as nossas atitudes contra o livro sagrado, que é a Bíblia. O livro sagrado é a Bíblia, e é contra ela que Jesus vai nos chamar e vai falar como você agiu em relação à palavra. E aí você pega os versículos, que o próprio Jesus falou, porque nós estamos vendo aqui o rei Salomão falando, né? Essa história foi escrita pelo rei Salomão, e foi um fim trágico por uma situação maravilhosa que se vivia ali naquele momento, né? Se você olhar as palavras de Jesus, são as mesmas palavras que Salomão falou, alertando e falando e dizendo e mostrando a nós que não é de qualquer jeito, irmãos, que não podemos tratar Deus de forma leviana, que nós não podemos dizer para Deus: ah, Senhor, eu estou já deitado aqui, ah, Senhor, né, eu já tomei banho, né, eu não vou sair aí para te atender. É lógico que existe um grande símbolo nessas atitudes, é um alerta para as nossas vidas, porque a igreja de Cristo, ela deve o quê? Motivar a você a ter atitudes que te levem à salvação, sob pena da igreja estar falhando nos objetivos de Deus para as nossas vidas neste mundo. E eu sei que eu vou ser chamado por Jesus. Eu vou ser chamado por Jesus e Ele vai me dizer assim: você pregou a verdade? Eu sei que eu vou ser chamado por Jesus. E aquelas vidas que eu enviei até você? Você pregou mentiras? Você pregou riquezas? Ou você pregou a verdade? Eu sei que eu vou ser chamado para ser confrontado com aquilo que o Espírito Santo de Deus tanto me fala e ensina. Assim como você vai ser confrontado contra esta palavra. Eu gostaria de ler aqui mais alguns versículos. Livro de Provérbios, escrito por Salomão, capítulo 1, versículo 24. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como tormenta. Quando a calamidade chegar, como o redemoinho. Quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Eu acho que talvez as pessoas, elas olhem para Deus assim, e é muito comum isso hoje, e as crianças, né, obviamente na igreja não, mas as crianças no cristianismo comum, são ensinados pelos pais que Deus é amor, que Deus é bonzinho, que Deus, sabe,
está sempre conosco, quando na verdade o nosso Deus, Ele coloca uma série de princípios espirituais para que Ele faça parte das nossas vidas. E eu sempre falo assim, uma oração lançada para Deus, uma oração feita a Deus, não uma reza, mas uma oração feita para Deus, ela sempre tem resposta. Deus nunca deixa de responder uma oração. Ela sempre tem resposta. Eu vou dizer de novo, sempre tem resposta. Uma oração colocada diante de Deus. E eu vou falar de novo, não é uma reza. Reza são palavras repetitivas que não saem do coração, né? Saem da boca simplesmente, e as pessoas falam sem saber, entender nem o que estão falando. Mas uma oração sempre tem resposta. Mas para que nós possamos ter a resposta perfeita de Deus, nós devemos estar na presença dele e sermos fiéis. Porque a resposta de Deus pode ser essa, né? Eu não ouvirei. Deus falou isso para Moisés. Moisés recebeu uma sentença de Deus no final ali da sua jornada, porque Moisés, em determinada, no episódio ali de tirar a água da rocha, Moisés não glorificou a Deus, errou ali, né, na condução daquele processo de glorificação a Deus. Quando Deus faltou água, o povo murmurou, e Deus disse que ia tirar a água da rocha. E ali, né, Deus falou para Moisés, Moisés, porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver a terra prometida, mas você vai morrer antes de entrar na terra prometida, né? E aí passou o tempo, Deus falou isso para Moisés, passou o tempo, chegou na hora de entrar na terra prometida, e Moisés viu que chegou a hora de entrar na terra prometida, e Moisés chegou na presença de Deus e orou ao Senhor, falou, Senhor, me deixa entrar, Senhor, me deixa entrar. Ele orando a Moisés, Senhor, me deixa entrar. E Deus respondeu para ele e falou assim, Moisés, basta, eu não vou ouvir a tua oração. Esta foi a resposta de Deus. Quem sabe muitas orações tenham sido respondidas dessa forma. Eu não vou ouvir a oração, a sua oração. Porque existe um contexto espiritual que atrapalha uma resposta positiva de Deus, e a resposta de Deus está sendo, não vou ouvir. Não adianta, eu não vou ouvir, como ele falou assim. Ele falou, olha que sentença triste, irmãos. Porque, sabe, a palavra de Deus, quando Deus fala, vira lei, né? E quando Deus julga, vira sentença. Não há quem mude aquilo que Deus falou, e não há quem mude aquilo que Deus sentenciou. E quando Deus fala, né, me invocarão e não responderei, sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Isso é terrível, irmãos. É uma sentença terrível. É uma sentença terrível. Procurar Deus e não encontrar, sabe? Clamar a Deus e Deus não ouvir. É uma sentença terrível, mas parece que as pessoas estão anestesiadas. E parece que aquilo não é para a vida dela. Parece que aquilo não é para aquela vida. Não, isso não é para mim. Não, eu sou diferente. Não, isso não vale. Não vai acontecer comigo isso. Deus não vai fazer isso comigo. Deus não vai fazer isso comigo porque Ele conhece o meu coração. Deus conhece tudo na sua vida, inclusive a sua mente pecaminosa, inclusive as suas atitudes negligentes, inclusive o teu falso amor. Deus conhece tudo isso, inclusive o teu coração. E Deus, Ele não vai pecar contra Ele mesmo porque Ele é santo para abençoar aquele que Ele não pode abençoar. Ele não vai. Ele é santo, Ele é justo. Ele não pode fazer isso. Porque se Ele fizer isso, Ele quebra tudo aquilo que Ele falou. Mas as pessoas ainda assim não acham suficiente. Ainda assim não acham suficiente. Senhor, não é bem assim, aquela palavra lá é muito dura. O Senhor é bonzinho.
E o Senhor vai me ouvir. Quando Deus está falando, não vou ouvir, a pessoa está falando, vai me ouvir. Parece os profetas, né? Os profetas que profetizavam ali nos reinos, nos diversos reinos de Israel. E o profeta, o rei falava assim, consultava os profetas, posso ir à batalha? Pode ir, rei, que você vai sair vencedor. Deus vai dar esse povo aqui, né, de bandeja para você. E Deus vinha e falava assim, eu não falei, vocês vão ser destruídos. Mas os profetas estavam falando, não, Deus está falando que vai abençoar. E assim muitas vidas, cauterizadas as mentes para a palavra de Deus. Mas eu vou ler mais alguns versículos aqui. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Jesus falando. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome nós não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Talvez, sabe, nós estejamos analisando a nossa vida num contexto espiritual de encontro com Cristo. Quando eu me encontrei com Cristo, foi um momento maravilhoso na minha vida. A verdade foi estabelecida, a minha cegueira, ela caiu dos meus olhos, os meus ouvidos foram abertos, e eu lembro que eu chorava e chorava e chorava durante aquele encontro com Cristo, porque eu percebi algo que eu nunca tinha visto na minha vida. E a partir desse momento, irmãos, Deus começou a me alimentar. A partir desse encontro, Deus falou assim, olha, eu existo, eu estou vivo, olha, eu faço parte da sua vida, se você quiser. Deus mostrou tudo, porque aquele que é cristão, entre aspas, acredita em Deus, acredita em Jesus, que Jesus deu a sua vida, uma historinha bonitinha ali e tal, né? E que está tudo feito, Jesus morreu já estou salvo, está tudo feito, basta eu não matar, roubar, estuprar, né? Basta eu não fazer tudo isso, eu estou salvo, né? E ali quando eu percebi que Deus vai muito além disso, e Deus faz parte das nossas vidas, Deus começou a me alimentar, me deu leite. E eu comecei a tomar leite. Depois o leite não era mais suficiente, eu comecei a tomar papinha, e depois da papinha Deus me deu alimento sólido. E a partir do momento que Deus começou a me alimentar, Ele começou a cobrar atitudes de mim, mudanças. Ele começou a cobrar mudanças. Porque Deus ele se revela durante toda a nossa vida para nós. Nós vamos morrer recebendo revelações de Deus. E durante este alimento, uma hora era leite, porque eu não suportaria a comida sólida. Deus foi dizendo, olha, é assim a sua vida, você tem que mudar isso, mudar aquilo. Eu fui, de repente, Deus falou assim, é assim que eu te quero. É assim que eu te quero. É assim que tem que ser. Não tem assim, bate-papo. Ô Senhor, mas não podia ser assim? Ô Senhor, não podia ser assado? Não tem bate-papo. É assim que eu quero que seja. E todas as vezes que... se eu me rebelasse durante essa jornada, né, de crescimento espiritual, ou se eu recusasse, e eu tinha essa opção. Eu sofreria sempre as consequências das minhas atitudes. E agora seriam terríveis, porque eu conheci o Deus vivo. Antes eu não conhecia. Eu ouvia falar, conforme disse Jó. Eu conheci o Deus vivo, e quando eu conheci o Deus vivo, né, Deus, além dele revelar, né, aquilo que ele era, ele revelou os desejos dele,
E aí eu já não podia dizer que eu era ignorante, porque eu sabia aquilo que deveria acontecer na minha vida. E as minhas decisões deveriam acontecer diariamente sobre aquilo que Deus tinha para oferecer na nossa vida, para a minha vida. E olha, irmãos, vou dizer para você assim, olha, vou dizer para você, todo homem, todo ser humano, não importa se ele tem 1 ano de conversão, se ele tem 50 anos de conversão, todo ser humano ele tem lutas espirituais na sua vida. Ele tem lutas morais, todo ser humano tem. Lutas morais, lutas de fé, lutas consigo mesmo. Todo ser humano tem isso. E nós temos que vencer todas essas lutas das nossas vidas, né? E se você olhar essas pessoas falando aqui a Jesus, quando eles disseram assim: Senhor, eu profetizei, curei, libertei, expulsei demônios, e Jesus falou assim: eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. Ou seja, se a nossa vida ela não for uma vida voltada para Deus, não adianta depois nós reivindicarmos que nós fizemos, porque Deus usa quem Ele quer, conforme a necessidade, para abençoar vidas. Então você não faça uma analogia a respeito daquilo que é o homem por aquilo que você vê, porque somente Deus conhece aquilo que o homem é. Somente Deus conhece aquilo que o homem é, porque se entra uma pessoa endemoniada aqui, Deus vai ter interesse em libertar essa pessoa. E ela vai usar, para esse momento, alguém, para que haja algo que engrandeça e glorifique o nome dele. Então nós, irmãos amados, nós olhamos para aquela palavra de Salomão, nós olhamos para essa palavra de Jesus, quando Jesus falaram tudo isso para ele. Nós fizemos milagres, Senhor, fizemos milagre em teu nome, fizemos muitos milagres. A palavra foi, muitos milagres. Jesus disse, não conheci vocês. É muito forte, irmãos, para nós acharmos que é de qualquer jeito que nós vamos alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu vou ler mais alguns versículos. Lucas capítulo 13, versículo 24. Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde são, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Mais uma vez, né, Jesus falando. Jesus falando que não é fácil, irmãos. Não é fácil a salvação, irmãos. Ele falou, a porta é estreita, e poucos entram por esta porta, a porta é estreita. E as pessoas fazem as analogias delas, né? E falam, Senhor, comíamos e bebíamos contigo, como é que o Senhor não vai abrir a porta para nós? E a resposta do Senhor, não sei de onde vocês são. É muito forte para as pessoas tratarem Deus de forma negligente.
é muito forte para as pessoas tratarem Deus de qualquer jeito. É muito forte para as pessoas acharem que vir ao culto de domingo basta. É muito forte, né? As pessoas acharem que subir nesse púlpito para fazer algo para Deus é suficiente para ser salvo. É muito forte. Aquilo que Jesus fala é muito forte. Por isso a igreja precisa abrir os seus olhos. Por isso a igreja precisa abrir os seus olhos. Irmãos, você ouviu Jesus falando dos últimos tempos? Ele falou assim: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos por causa do meu nome. E essa perseguição, irmãos, já começou a acontecer no próprio Brasil, que é o maior país cristão do mundo. Já começou. Você não pode mais pregar a palavra do Senhor de forma aberta, porque você é uma pessoa rancorosa, porque você é uma pessoa, né, que tem ali, uma pessoa que pratica um crime de como é que se fala? De rancor mesmo em relação às outras pessoas. Você já não pode. E daqui a pouco, irmãos amados, daqui a pouco vão querer rasgar as páginas da Bíblia e proibir que determinadas passagens bíblicas sejam pregadas. Vai acontecer isso. Daqui a pouco ser cristão vai ser um crime. Porque em alguns países já é. Os tempos estão avançando e as coisas estão indo segundo aquilo que Deus fala. Segundo aquilo que Deus fala. Para encerrar, nós vamos orar já. Livro de Mateus, capítulo 25, versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. 10 virgens, né, irmãos? 5 prudentes, 5 imprudentes, 10 virgens, simbolizando o quê? Pureza. Só que 5 foram imprudentes e ficaram do lado de fora. E perderam a salvação. E quando bateram a porta, pediram para o noivo abrir a porta, o noivo disse: não conheço vocês. Que nesta manhã, você pegue essa mensagem e você faça uma reflexão muito forte da sua vida, sabe? Você faça uma reflexão muito forte da sua vida, porque o cristianismo vai muito além de acreditar que Cristo morreu na cruz. O cristianismo deveria servir de caminho para que nós alcancéssemos a salvação. E a verdade da Bíblia é evidente e clara, porque você viu quantos versículos nós lemos aqui de Deus falando a mesma coisa. E você viu que talvez você faça um julgamento para você assim: mas só porque a mulher lá falou que ela já estava deitada, ela perdeu a salvação? Aquilo que é importante para Deus é importante para Deus. Não importa aquilo que o homem pense. Não importa aquilo que o homem pense. Os valores de Deus não são os valores do homem. Não são os valores do homem. Você lembra que Deus todos os dias encontrava com Adão para conversar com ele no paraíso antes de Adão pecar. E esse é o mesmo desejo de Deus para as nossas vidas. E quanto desprezo existe nisso? E quantas pessoas não oram todos os dias? Parece uma questão teórica, mas é uma vontade. É uma vontade de Deus. E se o homem não fizer a vontade de Deus, para que ele vive neste mundo? Para fazer sua própria vontade? É a vontade de Deus. E não adianta você chegar na presença de Deus por ritual, que é como se você não fizesse.
Você tem que fazer porque você quer, porque você deseja, porque você sente falta, porque é importante para você, porque fazer a vontade de Deus é importante para você. Mas as pessoas não estão nem aí para a vontade de Deus. Eu vou orar por você agora. É momento de você se apresentar diante de Deus. É momento de você se apresentar diante de Deus. Essa palavra, irmãos, essa palavra que você ouviu aqui hoje, é uma palavra para todos os povos e para todas as vidas que estão na presença de Deus ou não estão. Não importa. É uma palavra para reflexão, para que você seja abençoado, para que você mude de vida, para que você seja salvo. Fique de pé, vamos orar então, em nome de Jesus. Eu vou orar, pois nós vamos ouvir um cântico, pois nós vamos agradecer a Deus e vamos embora para os nossos lares. Já vai terminar, viu, irmãos? Não se incomode aí com os próximos minutos, vai ser rápido. Vai ser rápido. É o momento de você viver ainda aquilo que Deus quer entregar para você aqui hoje. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que vence as nossas lutas, Senhor, Deus que faz parte da nossa história, meu Senhor, Deus que rompe cadeias, Deus que destrói os grilhões, Deus que faz muito mais do que aquilo que nós imaginamos, meu Senhor. Eis o teu povo, Senhor da glória, Pai, que veio aqui esta manhã, Senhor, para receber algo de Ti, Senhor. Que veio aqui esta manhã, Senhor da glória, Pai, para, Senhor, ser abençoado. Porque Tu tens bênçãos para entregar, Senhor. Eu sei que Tu rompes cadeias, eu sei que Tu quebras grilhões, Senhor. Eu sei que Tu fazes muito mais do que aquilo que nós imaginamos, Senhor. Eu sei, Deus, que Tu tens, Senhor, coisas muito fortes para fazer aqui esta manhã, Senhor. Então eu te peço, Senhor, faça, Senhor. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões, Senhor. Quebra as correntes, Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz, Senhor da glória, que Tu quebras as portas de bronze e despedaça os ferrolhos de ferro, Senhor. Então vem, Senhor. Então vem para, Senhor da glória, Pai, transformar esta ministração numa revelação muito maior nos corações, Senhor. Pai, eu sou incapaz, Senhor da glória, Pai, Senhor, de mover os corações, mas o Teu Espírito Santo faz esta obra, Senhor. Então move nos corações, Senhor. Então move, Senhor da glória, Pai, para que haja, Senhor, mais uma vez, Senhor, Pai, Deus, o poder do Teu Espírito Santo nestas vidas, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor da glória. Deus, e nós reivindicamos esta palavra, Senhor, agora, Senhor. Nós reivindicamos esta palavra, Senhor, que nós nada podemos fazer sem Ti, Senhor. Que nós nada podemos fazer, Senhor da glória, sem o Teu poder e sem a Tua misericórdia, Senhor. Pai, a Tua palavra disse, Senhor da glória, então ela é verdade, e nós queremos, Senhor, mais uma vez proclamar essa verdade, Senhor da glória, e dizer, Senhor, que Tu faz parte das nossas vidas, Senhor. Tu és, Senhor, Pai, a razão bem presente de nós estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, Senhor.
Viemos para adorar a Ti, Senhor. Viemos, Senhor da glória, Pai, Senhor de toda a terra, para oferecer a Ti o nosso coração, a nossa alma mais uma vez, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor. E mais uma vez nós queremos, Senhor, anunciar no mundo espiritual que este povo pertence a Ti, Senhor. Que estas vidas pertencem a Ti, Senhor, de toda a terra. E segundo a Tua palavra, ninguém pode arrebatar estas vidas das Tuas mãos, a não ser que elas saiam por conta própria, Senhor, de toda a terra, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este povo. Eu abençoo estas vidas, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Somente para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor, no meio de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.